Governo tenta tirar a economia da UTI. Medidas anunciadas contra a recessão incluem incentivo ao crédito imobiliário. E renegociação de dívidas de empresas e também de pessoas físicas. O Congresso Nacional promulga a PEC do teto e gastos do governo são congelados por 20 anos. Ministério Público apresenta nova denúncia contra o ex-presidente Lula. Polícia surpreende adolescentes que assaltavam joalheria dentro de um shopping em São Paulo. Liminar que manda deputados votarem novamente pacote anticorrupção recebe críticas no Congresso e até no próprio Supremo. Corinthians demite o técnico Oswaldo de Oliveira. Zagueiro que sobreviveu à tragédia na Colômbia chega daqui a pouco a Chapecó. Antes de embarcar, Neto grava mensagem de gratidão aos colombianos. Muito obrigado. Deus abençoe todos. A mensagem do Papa Francisco em homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes. Tem muito que louvar e dar ação de graças a Deus por Dom Paulo Evaristo. E os 50 anos da morte de Walt Disney, o criador de Mickey e da maior empresa de entretenimento do mundo. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma quadrilha armada com fuzis explodiu uma agência bancária em Diadema, na Grande São Paulo. Os criminosos fugiram com o dinheiro e ninguém foi preso. O governo do Rio Grande do Sul divulgou hoje dados alarmantes sobre a violência no estado. O número de assassinatos é o dobro do tolerado pela Organização das Nações Unidas. Nesta quarta-feira, um homem foi executado depois de pegar a namorada no trabalho. A polícia de Itu, no interior de São Paulo, fez uma operação hoje na prefeitura e na Secretaria de Obras da cidade. Funcionários públicos são investigados por supostamente facilitar a liberação de empreendimentos imobiliários de luxo na região. E vamos a outras notícias pelo Brasil. O ex-presidente Lula e mais 8 pessoas foram denunciados pela Força-Tarefa da Lava Jato. Pela primeira vez, o Ministério Público relacionou pagamentos da Odebrecht que teriam Lula como beneficiário. Os advogados do ex-presidente Lula afirmaram que o procurador teria inventado uma nova história, que o apartamento em questão não é do ex-presidente e que a família dele paga aluguel pelo uso. Também dizem que o terreno não é e nunca foi do Instituto Lula. Em nota, os advogados de Lula informaram que entraram com uma ação de reparação por danos morais contra o procurador Deltan Dallagnol, pedindo R$1 milhão. A Polícia Federal prendeu quase todos os vereadores de Foz do Iguaçu, no Paraná. 12 parlamentares são acusados de cobrar para votar projetos de interesse da prefeitura. Centenas de pessoas deixaram hoje Alepo, na Síria, após uma trégua temporária. A cidade, que é uma das mais antigas do mundo, foi destruída. Depois de interromper o acesso à Colômbia, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mandou também fechar a fronteira com o Brasil. O Congresso Nacional aprovou o orçamento para o ano que vem. O repórter Daniel Adjuto está lá e tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Daniel. Qual será o valor do salário mínimo que foi definido aí pelo orçamento? Muito bem, o Papa Francisco mandou uma mensagem de solidariedade à Arquidiocese de São Paulo pela morte do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. A Catedral Metropolitana, na Praça da Sé, passou o dia todo lotada. O corpo será sepultado amanhã. O Comitê da Rio 2016 tem até o começo de janeiro para pagar as multas atribuídas pelo Procon do Rio às pessoas que compraram ingressos para a Olimpíada e não puderam ir. 12 mil pessoas estão esperando o reembolso e ainda não foram atendidas. A ação rápida da polícia evitou um assalto a uma joalheria num shopping em São Paulo. Os ladrões chegaram a invadir a loja, mas não sabiam que a polícia já esperava por eles. Veja em instantes, governo anuncia pacote para estimular a economia. Entre as medidas, o incentivo ao crédito imobiliário e ações para tentar reduzir os juros do cartão. Corinthians demite o técnico Oswaldo de Oliveira. A volta ao Brasil do zagueiro Neto, sobrevivente da tragédia com o avião da Chapecoense. Você vai ver já já.
E o governo anunciou um pacote de medidas para estimular o crescimento da economia. Entre elas, a redução nos juros do cartão de crédito. O presidente do Senado, Renan Calheiros, pediu que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, reveja a decisão de mandar o pacote de medidas contra a corrupção de volta para a Câmara. O ministro determinou que todas as alterações no texto original sejam anuladas e acentuou a crise entre o Judiciário e o Legislativo. Kennedy Alencar está novamente aqui com a gente nos estúdios. Boa noite, Kennedy. Como a gente viu, houve uma forte reação na Câmara contra a medida liminar concedida pelo ministro Luiz Fux. Será que esse projeto de combate à corrupção vai voltar a estaca zero, Kennedy? Você vai ver a seguir. Oswaldo de Oliveira, demitido pelo Corinthians depois de apenas 9 jogos. Sobrevivente da queda do avião, o zagueiro Neto desembarca daqui a pouco em Chapecó. Morte do visionário Walt Disney completa 50 anos. Você vai ver já já. Agora o futebol. O técnico Oswaldo de Oliveira foi demitido do Corinthians 2 meses depois de ser contratado. Falar com Bruno Vicari. Bruno, boa noite. O que é que você achou dessa decisão, Bruno? Foi correta, viu, Joseval? Boa noite, Raquel. Na verdade, até o problema foi contratá-lo. Mesmo erro cometido com o antecessor, o Cristóvão Borges. Não foram escolhas baseadas no desempenho recente dos treinadores, mas decisões para mostrar força política dentro do clube. E aí o time pagou caro. A prefeita de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, Darcy Vera, do PSD, foi hostilizada hoje por moradores da cidade. Há exatamente meio século, o mundo perdia uma das mentes mais criativas da história. Era o americano Walt Disney, pioneiro da animação no cinema. Ele lançou personagens inesquecíveis e a maior empresa de entretenimento do planeta, Clyde Clock. Fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.